Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Círio, gerente de vendas da Cônica Minolta, e vou fazer uma introdução a uma série de eventos que a Cônica Minolta vem compartilhando nas redes sociais durante esse tempo de pandemia. Esses webinários é uma maneira que a companhia encontrou de continuar mantendo o cliente, o parceiro, nosso colaborador atualizado e também mantermos próximos a vocês, né? O webinar de hoje, ele vai falar sobre habilidades comportamentais. É uma sequência de duas aulas. A primeira se iniciou ontem, tá? Inclusive, quem não conseguiu assistir ontem, por favor, o vídeo já está disponível nos nossos canais no YouTube e no Facebook, tá bom? Queria agradecer a participação de todos. Quem participou ontem também está participando hoje, quem veio hoje para nos prestigiar. A gente teve uma audiência muito bacana ontem, uma participação de norte a sul do Brasil. A gente espera que hoje seja tão produtivo quanto a de ontem, tá? Fiquem à vontade. No intervalo dos blocos, a gente vai estar respondendo perguntas. Vocês podem colocar nos comentários os questionamentos de vocês, tá? Quem vai dar continuidade é o Guilherme Xavier, tá? Vou falar um pouquinho do currículo dele e logo depois eu vou chamar. O Guilherme Xavier ele é formado formado em engenharia elétrica, com ênfase em engenharia clínica, pela Universidade Federal de Itajubá. Ele cursou gestão de empresas pela FGV e gestão de saúde com ênfase em administração estratégica pela Estácio de Sá. Empreendedor, Guilherme fundou a Equipacare Engenharia, empresa bastante conhecida, que lidera há 12 anos como CEO e pela qual prestou consultorias e serviços para mais de 100 instituições de saúde em todas as regiões do Brasil. Atualmente, é o principal consultor de engenharia clínica do sistema Unimed, já tendo atendido em torno de 50 unidades singulares. Como engenheiro, sua expertise técnica está no planejamento, especificação, negociação, comissionamento e gestão de equipamentos médicos para empreendimentos hospitalares. Podem ser destacados alguns números de sua trajetória à frente da Equipacare. Mais de 100 empreendimentos atendidos, mais de 70 cidades em 11 estados atendidos, mais de 100 mil equipamentos médicos implantados e mais de R$ 1,5 bilhão em aquisições gerenciadas. Guilherme, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Círio? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Estou vendo aqui pelos comentários que tem vários colegas de ontem, vários amigos que estão prestigiando a gente mais uma vez essa noite. Pessoal, obrigado aí por ter escolhido a gente, tá? Por estar passando essa noite aqui, a gente estar compartilhando esse conhecimento. Obrigado mais uma vez à Cônica pela oportunidade, né? Já fazia bastante tempo que eu estava querendo apresentar. Eu já tinha comentado ontem que esse é um treinamento que a gente penou para conseguir garimpar e colecionar insights para estar montando ele internamente para ser ministrado dentro da Equipacare. E aqui, né, ontem e hoje, é a primeira vez, né, que eu apresento para fora da empresa, que eu dou esse treinamento para fora. Então está sendo um prazer, né, tá aí estreando isso aí para fora da empresa, viu? Nós que agradecemos, Guilherme. Eu recebi bastante feedback através do meu telefone celular e através de rede social também, LinkedIn. Foi extremamente proveitoso. Não é só repetindo, o vídeo de ontem ele está gravado, ele está disponível no YouTube, né? E essa é uma iniciativa da Cônica Minolta junto com parceiros e profissionais de destaque na área da saúde. Então, essa semana contigo aí, cara, eu te agradeço muito em nome da Cônica. Legal. Pessoal, para quem não pôde assistir ontem, como o Ciro já disse, está disponível no YouTube, né, o link. Ontem nós falamos, ontem foi uma introdução às habilidades comportamentais, tá? Vou fazer um breve briefing do que foi falado ontem, antes de começar com o conteúdo de hoje, tá, Círio? Antes até de compartilhar a minha tela aqui, viu? Então, assim, o que a gente falou ontem? A gente falou de que a gente está, né, na chamada indústria 4.0, na era da comunicação, e por conta de toda a mudança que está acontecendo no mercado de trabalho, as habilidades técnicas, né, que são as hard skills, elas deixam de ser tão importantes, né, assim como o QI, né, o coeficiente intelectual, deixa de ser tão importante. Por quê? Porque as máquinas, os computadores, a inteligência artificial, tudo isso vem tomando conta, né, ocupando cada vez mais funções que antes eram realizadas por seres humanos. E aí, já está acontecendo uma hipervalorização das soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? Inclusive, e o coeficiente emocional, que é a capacidade
que são as habilidades humanas, em que vai levar ainda muitos anos até a gente chegar naqueles robôs de Star Wars, né, que tem criatividade, tem empatia, né, conseguem ter esse tipo de coisa. Então, e quais são as características humanas? São justamente, né, a capacidade de persuasão, a diplomacia, que é o que eu vou falar muito hoje, a capacidade de compreender o outro e de conseguir se posicionar, a capacidade de você convencer, de vender, né? Tudo isso são habilidades comportamentais. E aí ontem a gente falou sobre a apresentação pessoal, desde coisas muito simples, como se vestir, como se apresentar, como se comunicar. Depois a gente falou sobre o comportamento dentro do hospital, que foi um conteúdo assim que eu demorei bastante tempo colecionando, né, ideias, insights, para estar montando, especialmente para quem é estudante ou que está entrando no mercado agora, né, e não foi preparado para saber como é que ele tem que se comportar dentro de uma UTI, dentro do centro cirúrgico, dentro de um hospital. Né? Passado de comportamento, a gente falou sobre atendimento ao cliente. E aí, quando eu falo atendimento ao cliente, não é só para quem tem empresa. Mesmo a engenharia clínica, né, como um setor do hospital, os enfermeiros, os médicos, são os clientes dele, né? Os clientes internos. E os pacientes são os clientes externos. Então, é importantíssimo para qualquer profissional ter noções de atendimento ao cliente. E, por último, eu encerrei ontem, né, falando sobre ética profissional. Porque sem ética, sem uma atitude... sem honestidade, né? Sem você zelar pela sua reputação, não adianta nada. Você pode construir aí um grande castelo que vai ser um castelo de areia se você não for ético, né? E acabar aí sendo preso ou ficando com seu filho queimado. E aí, Olívia, se quiser, pode agora compartilhar. A gente já pode jogar para minha tela já. Vocês já estão me vendo, Círio? Pode confirmar? Já está vendo a minha tela? Sim, já está vendo já. Círio? Oi? Sim. Só confirma se já está vendo a minha tela, por favor. Sim. Sim, beleza, obrigado. Tá, só confirmando. Então, hoje, nós vamos para o capítulo 2, tá? O tema macro ainda são as soft skills, ainda as habilidades comportamentais. Só que, vamos dizer que ontem, né, era como se fosse o ciclo básico, agora hoje vai ser um ciclo mais avançado, né? Que é a diplomacia, né? E aí, quando eu falo diplomacia, já é uma capacidade maior, tá? Em que você vai ter que lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis e conseguir até com isso, né, se destacar como consultor, tá? Ou como vendedor também, porque na área de vendas é absolutamente importante você conseguir lidar com pessoas. Só para quem não estava aí ontem, né, só 2, 3 slides aqui sobre a Equipaquer. Como já foi falado, a gente está aí no Brasil inteiro, né, mais 100 empreendimentos atendidos em mais 70 cidades. A gente faz consultoria e projetos, tá? O arquiteto projeta a casca, a gente projeta o recheio, né? Tudo que vai dentro dos hospitais a gente ajuda a projetar os equipamentos para novos hospitais. Fazemos a parte de engenharia clínica e hospitalar e temos um laboratório de calibração e teste que atende a todos os nossos clientes. E como diferencial, né? A gente disse que nós não somos uma empresa de mão de obra, nós somos uma empresa de cérebro de obra, justamente porque o enfoque da Equipaquer é atuar estrategicamente, né, para a inteligência do negócio hospitalar como consultoria e projetos. Então, é isso. Feito o jabazinho, posso já entrar no dia de hoje. Então, hoje a gente vai falar também, são 4 capítulos. Lidando com pessoas, né, que são técnicas fundamentais, e aí esse 1 a gente pode dizer até que são técnicas mais básicas, tá, de lidando com pessoas. O tópico 2 já é lidando com pessoas difíceis, tá, e poderosas, inclusive, porque ontem o pessoal até perguntou, né, como é que você... técnicas para você lidar lá com o diretor médico, né, o diretor do hospital, enfim, então vai estar nesse tópico 2, que é lidando com pessoas difíceis e, entre parênteses, e poderosas. 3, dicas para situações difíceis, né, aquelas situações complicadas, de problemas, como lidar com isso. E 4 e último, a gente vai encerrar falando umas dicas extras, né, que eu ainda incluí, de como atuar como consultor, tá? Inclusive, até falando algo sobre isso, né? Eu estou à frente da Equipaquer há 12 anos, tá? E quando eu abri empresa, eu tinha 25 anos de idade, eu era muito novo, tá? Aliás, até um dos motivos de eu usar barba desde aquela época, né? Era para parecer um pouquinho mais velho. E muito do que eu vou apresentar aqui hoje, eu tive que aprender na marra, né? Aprender errando, inclusive, tá? Porque, né, você não aprende isso na faculdade, né? De como a não ter chefe, né? A você estar sozinho, né? Vai lá, porque quando você é um engenheiro da indústria, você tem outros 30 engenheiros para ajudar você. Agora, quando você é um engenheiro clínico dentro de um hospital, ou quando você é
como foi comigo, né? Eu comecei a prestar consultoria, abrir minha empresa, é tu e tu mesmo. Não tem outros engenheiros ali, geralmente, para estar te ajudando. Ainda mais numa época que não existia o WhatsApp, né? Era muito mais difícil a gente pedir ajuda para os colegas, tá? Então, eu vou trazer muito dessa experiência aqui para vocês hoje. E aí, a gente vai falar muito sobre estratégia de comunicação, tá? É, de todo modo, uma continuidade do que foi apresentado ontem, mas hoje vai ter um enfoque muito grande na estratégia de comunicação, para a gente conseguir se relacionar melhor com as pessoas. E eu entendo que isso, que várias do que eu vou falar aqui, das coisas que eu vou falar aqui hoje, não se aplicam apenas à vida de vocês dentro da área da saúde, dentro da área hospitalar, como profissionais, mas eu tenho certeza que vocês vão poder usar isso até na casa de vocês, com a esposa, com o marido, né, para ajudar a se relacionar melhor com as pessoas, tá? Porque são técnicas de comunicação. E todos os princípios aqui se relacionam de algum modo com essa capacidade de empatia e de compreensão humana, né? Porque se você não... Como é que você vai se comunicar se você não consegue entender o outro? Por isso, né, a questão aqui é justamente você conseguir ver pelos olhos do seu interlocutor, né, para conseguir, né, ser um ótimo comunicador e um ótimo diplomata, né, ser ótimo em diplomacia, tá? Então vamos começar, gente. A cada bloco, lembrando que a gente eu mostrei para vocês que são 4 blocos, então a gente sempre vai pausar e o Círio vai levantar aqui as perguntas que vocês enviaram. Então não esperem, vocês já podem ir mandando as perguntas aí no chat, que o Círio já vai registrando elas, e antes de eu avançar em cada capítulo, a gente vai parar aí uns 5 minutinhos para estar respondendo as perguntas para não acumular muito para o final, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro bloco, lidando com pessoas, né? Técnicas fundamentais. Vamos começar pelo básico. Gente, uma das técnicas é começar positivo, sabe? Sempre comece com uma gotinha de mel, sempre de um modo agradável. É sempre bom colocar uma gotinha de mel antes do remédio. Então, assim, antes de você, sabe quando você vai dar uma notícia difícil, ou quando você quer dar um feedback de desenvolvimento, né, que seria um feedback mais negativo, você sempre tem que começar de um modo mais suave, mais amistoso, mais positivo. Isso é básico, porque muitas das pessoas já fazem isso, mas outras não, por isso que eu tô falando. Sabe aquela história, né, que é comum de você falar, poxa, fulano, você é um ótimo funcionário, você é super esforçado, você trabalha muito bem, mas eu realmente acho que você deveria ter mais atenção com esse ponto. Isso é uma coisa natural, né? Talvez natural para muita gente. Você começa com uma gotinha de mel, né? Reforçando os pontos fortes, para depois, né, abordar os pontos fracos. Mas, fora essa questão óbvia, que eu acho que muitos dos que estão aqui assistindo podem refletir se já fazem isso, né? Começam, né, reforçando os pontos fortes antes de partir para os pontos fracos. Em negociações, muitas vezes, as pessoas elas têm costume de focar mais na discordância do que na concordância. Vocês já perceberam isso? Que não só nas negociações, na nossa vida profissional, como também na nossa vida pessoal, né, quando a gente está conversando com a nossa esposa, com o marido, com o filho, né, com o pai, com a mãe, às vezes assim, você concorda com 90% das coisas e você discorda de 10%. E aí as pessoas fazem questão de ficar concentrando primeiro na discordância. Não, você primeiro endossa. Essa é uma técnica básica para qualquer um que quiser estudar ou ler um livro de negociação, vocês vão aprender isso. De que você primeiro endossa, tá? Reforça, repete todos os pontos de concordância antes de você ir para os pontos de discordância. E isso permite, tá, uma abertura muito maior para você depois trabalhar o aspecto negativo ou o aspecto de discordância. Então, essa é uma das técnicas fundamentais. Outro aspecto, gente, é focar no desejo interlocutor, tá? E eu gosto muito desse slide aqui, especialmente, na verdade, o exemplo que eu vou dar na sequência, que é o seguinte: as pessoas são egoístas. Na verdade, assim, é uma característica do ser humano, tá? O ser humano, ele está muito mais preocupado com o que é o problema dele, né? Ele não quer saber do seu problema, ele não quer saber daquela sua dor, da sua dor, ele está preocupado com a dor dele. Então, se você quer ser um bom comunicador, ou se você quer, inclusive, até conseguir alguma coisa, faça todo o esforço para enxergar sobre a ótica do cliente. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que vai ser bem melhor, tá? Aliás, gente, um parênteses, todo slide eu vou dar 1 ou 2 exemplos, porque é a melhor forma, tá? Eu aprendi que essa é a melhor forma de eu dar esse treinamento aqui, muito mais do que o tema é o exemplo que vai ensinar. Então, por exemplo, na área comercial, quem aqui está assistindo a gente, né, e o pessoal da Cônica, que trabalha, né, quando a equipe de vendas, sabe muito bem que você não deve abordar o cliente falando assim do quanto você é bom e das suas glórias. Você sempre tem que começar
pela dor dele, pela necessidade dele. Eu vou dar um exemplo. Não adianta nada eu chegar, digamos que eu estou no evento e tem um diretor médico que eu sei que está procurando uma empresa de engenharia clínica, tudo bem? Se eu chegar para ele e falar assim, ô doutor Aragão, eu sou o Guilherme, diretor da Equipaquer, nossa empresa é assim, assada, a gente é muito bom, a gente é aqui, nós somos galácticos, etc. Eu vou, em 30 segundos, eu vou perder a atenção dele. Agora, se eu chego para ele e logo na primeira frase eu falo assim, ô doutor Aragão, tudo bem? Nossa, eu estou sabendo que o senhor está construindo um novo hospital, que o senhor está ampliando o seu hospital, o senhor já tem uma engenharia clínica para estar te ajudando a especificar os equipamentos? Bem, já é bastante diferente, porque primeiro eu começo chamando a atenção dele sobre a necessidade dele, sobre a dor dele, e aí depois que eu chamo a atenção dele, ele fala, sim, a gente, aí você tem a abertura de se apresentar e falar sobre a sua empresa, e no terceiro momento falar sobre os seus diferenciais. Agora, nesse exemplo 2 aqui, vai ficar ainda mais claro de como a gente pode sempre ser muito melhor usando essa técnica de focar no desejo do interlocutor. Olha só que interessante. Isso aqui é um e-mail, tá, de uma empresa, tá, um terminal de cargas, né, no portuário, tá, que faz um embarque no cais, e ele estava tendo um problema, e aí ele escreveu um e-mail para uma empresa reclamando do problema. Olha como é que foi o e-mail dele. Prezado senhor Eduardo Silva, os serviços da nossa estação de transbordo portuário estão sendo prejudicados porque uma grande parte do material das suas encomendas é despachada para nós em seus caminhões quase à noite. Essa situação resulta em congestão, hora extra dos nossos funcionários e demora de caminhões e de embarque. Em 10 de novembro, recebemos um lote de 600 peças da sua companhia que chegou às 17h30. Solicitamos sua cooperação para evitar novos inconvenientes causados pela tardia remessa de cargas. Gente, pausa. Olha aqui, o cara começou o e-mail falando sobre da ótica dele. Né? Ele está reclamando de qual é o problema para ele, né? Ele não está, em nenhum momento ele começou falando nem com uma gotinha de mel, ele poderia ter começado com uma gotinha de mel, de uma forma positiva, mas não, ele já começou negativo, e ele começou falando sobre a ótica dele, e não falando sobre a ótica do cliente. Isso pode ser muito melhor, mas vamos continuar lendo. Gostaria de lhe pedir um favor. Nos dias em que seus embarques têm um volume muito grande, nos envie seus caminhões mais cedo, ou, se possível, envie parte da carga até meio-dia. A vantagem para sua empresa, atendendo essa solicitação, será uma descarga mais rápida dos seus caminhões e a segurança de que as suas mercadorias seguirão no mesmo dia da recepção, atenciosamente. Gente, olha, quantos aqui de nós não fazemos isso todo dia? Quando a gente se comunica com alguém, quer seja verbalmente ou por e-mail. Isso é um erro clássico. Ele deixou para falar a vantagem para o outro só no final. Ou seja, ele gastou 3 parágrafos falando do que era bom para ele, e somente no último parágrafo que ele falou por que era bom para a outra parte. Então esse e-mail poderia ser completamente reescrito, começando, né, que é o que eu falei aqui, no foco, no desejo da outra parte, e também no que eu falei aqui, de comércio positivo, com uma gotinha de mel. Então como é que ficaria esse e-mail sendo reescrito? Prezado senhor Eduardo Silva, a sua companhia tem sido uma das nossas melhores freguesas durante os últimos 8 anos. Naturalmente, estamos muito gratos pela preferência e temos o maior interesse em prestar para vocês um serviço ainda mais rápido e eficiente como merece. Olha o jeito como ele começou, gente. Ele começou com uma grande gota de mel, né, elogiando e tudo mais. Aí ele vem. Entretanto, preocupamos-nos em informar que tal presteza não é possível quando seus caminhões nos entregam grandes carregamentos já ao anoitecer, como no último dia 10 de novembro. Isto ocorre porque muitos outros clientes também deixam para realizar as entregas à tarde, causando congestão em nossa estação de carregamento, e seus caminhões ficam parados grande tempo, podendo até mesmo ocorrer algum embarque algum embarque ser adiado. Olha só, ele está falando por que isso é de interesse da outra parte. Isso não é nada bom para a sua companhia, mas pode ser evitado caso o senhor consiga garantir a entrega dos caminhões no cais pela manhã. Deste modo, seus caminhões poderão se movimentar com facilidade, sua carga receberá imediata atenção e seus funcionários poderão regressar cedo para suas casas. Será muito produtivo se pudermos contornar essa questão, pois, fora isso, estaremos sempre atentos para fazer tudo ao nosso alcance, para servir da melhor forma a sua empresa. Agradeço mais uma vez pela longa parceria, estamos à disposição. Então, gente, vocês percebem quão diferente é para o interlocutor ele recebeu o primeiro e-mail, em que vem com uma reclamação chata pra cacete, para só depois, no final, o cara falar por que isso pode ser do interesse dele, enquanto que no segundo e-mail, ele é totalmente escrito sobre a ótica do cliente. Gente, se vocês dominarem essa técnica aqui,
vai fazer muita diferença na vida de vocês, como líderes, como gestores ou como vendedores. Porque isso é poderosíssimo, essa técnica de escrever e começar sempre pelo interesse do outro. Óbvio, o sorriso, né, a energia positiva de um sorriso. E o negócio que eu vou falar aqui é até um lance meio esotérico, para falar a verdade para vocês. Me desculpem aí os céticos, né, mas eu vou ser até um pouco esotérico. Quando a gente fala de sorrir, né, especialmente quando ele se apresenta para alguém, sabe? Prazer, eu sou o Guilherme. Isso traduz assim, eu gostei de você, eu estou satisfeito em vê-lo. Mas assim, sabe quando você está na espera, esperando para ser entrevistado, né? Uma entrevista de emprego, ou quando você trabalha com vendas e você está na recepção esperando ser atendido? Eu particularmente, não querendo me vangloriar, mas eu sempre fui muito bem sucedido nas entrevistas de emprego que eu participei antes da Equipaquer. Eu praticamente fui escolhido em todos os processos seletivos, desde o estágio que eu concorri, até os 3 empregos que eu tive antes de entrar na Equipaquer. Eu sempre tive uma taxa de sucesso muito grande. E depois na Equipaquer, eu acho até que me tornei um bom vendedor, né? Sem querer ficar me vangloriando aqui. Mas uma coisa que eu sempre fazia, né? Mesmo lá, menino, lá estagiário, procurando estágio, né? Eu ficava na recepção como se fosse... os nerds aí de plantão vão saber do que eu tô falando, né? Como se fosse um super saiyajin concentrando meu ki. Eu transformava... e aliás, até hoje, né? Quando eu vou... um pouco antes, assim, igual hoje, né? Vocês devem ter percebido que eu entrei já sorrindo, assim, é porque eu transformo o nervosismo, né? Eu concentro aquele meu ki do nervosismo em uma espécie de um êxtase, assim, que eu faço virar uma energia, assim, um sorriso e tudo mais. Então, assim, transforme, né? Sempre que você tiver numa situação que você vai ter uma reunião importante, você está nervoso, você vai ser entrevistado para um emprego novo, ou você é um vendedor e você vai para uma reunião importante, tenta canalizar aquele nervosismo seu para o seu sorriso. Canaliza energia para o sorriso. E faça isso, esse nervosismo aparecer de um modo que vai estar sendo positivo, tá? A gente tem vários depoimentos de profissionais que escolheram a nossa empresa, às vezes elas tinham até uma outra opção em que o salário podia ser um pouco maior, mas elas escolheram trabalhar com a gente porque no dia que elas foram visitar a empresa, elas viram o calor humano, né? Viram assim, um clima despojado, que a gente costuma cultivar lá na empresa, especialmente na sede, né, um ambiente favorável, um calor humano, um sorriso desde a recepção. Então isso é até um fator para a escolha, né, de onde é que a gente quer trabalhar, tá? E junto com a questão do sorriso veio o poder do nome, lembrar do nome da pessoa. Gente, o nome de uma pessoa é o som mais importante que existe. Se você se chama Lucas, por exemplo, Maria, Ana, Cristina, desde bebê, desde que você nasceu, melhor dizendo, me desculpa, quando você estava na barriga da sua mãe, você já ouvia falando do seu nome. É o nome mais lindo que existe para você, é o seu nome. Então, assim, para quem trabalha com vendas, ou mesmo assim, quando você quer trabalhar a sua apresentação, quando você quer trabalhar a forma como você comunica com as pessoas, toda a técnica passa por você realmente estar falando o nome da pessoa. Então, veja bem, como é que você faz um telefonema de prospecção? Digamos que eu quero ligar para um hospital que eu estou sabendo que está precisando de geriatria clínica. E aí, eu ligo e atendo o telefone. Alô, Maria falando? Né? A pessoa me entendeu. Eu falo, oi Maria, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme Xavier, da Equipaquer Engenharia. Maria, eu fiquei sabendo que o hospital de vocês está procurando uma empresa de geriatria clínica. Então, assim, você perceba, né, nesse rápido trecho eu falei o nome dela 2 vezes, né? Geralmente começando frases com o nome dela, Maria. Por quê? Porque quando você começa a frase falando o nome da pessoa, ela é uma coisa do instinto que a pessoa presta atenção, automaticamente presta atenção, tá? E outra coisa, gente, se você não ouviu perfeitamente o nome da pessoa, né? Digamos que a pessoa tem um nome bem diferente, tá? Ou mesmo assim um nome que você não sabe se é com 2 L, se é com C, se é com K, não tenha vergonha de perguntar como se escreve. Aliás, geralmente, isso é uma bobeira, né? Às vezes alguém fala um nome diferente e a gente não entende, fica quieto. Gente, sabia que é uma questão de educação você perguntar para a pessoa, nossa, como é que escreve seu nome? E aí, se você tiver, inclusive, numa reunião presencial, né, diferente do telefone, você até anota, como é que se escreve? Você anota o nome da pessoa. Isso é educação, é uma coisa que pouca gente faz. Mas quando você encontra alguém que tem um nome diferente, você pergunta, nossa, você pode soletrar? Como é que se escreve seu nome? A pessoa vai gostar de explicar ali, né? Porque o pior de tudo é você ficar falando o nome dela errado.
E aí, junto dessa sequência de questões aqui, tá? A gente tem que entender que todo ser humano é carente. Todo ser humano é carente. Ele tem um desejo, né, subconsciente de reconhecimento e de apreciação, tá? Algumas pessoas, assim, né, vão ser mais, outros vão ser menos, mas todo mundo gosta de ser reconhecido, tá? Aliás, para quem conhece, né, a pirâmide de Maslow das necessidades humanas, né, a realização, né, tá lá em cima, é o desejo de reconhecimento. Então, as pessoas têm esse insaciado desejo. Você demonstrar interesse sempre que possível e apreciar sincero e honestamente a pessoa que você está conhecendo, ou você está numa entrevista de emprego, ou você está ali se apresentando, ou numa situação de vendas, tá? É super importante. Mas, assim, a regra aqui é o seguinte, tem uma grande diferença muito grande entre elogio e bajulação. Bajulação é puxar saco, tá? Elogio é sincero, a bajulação não é sincera. Então, se você elogiou o óculos da pessoa, eu espero que você esteja sendo sincero. Se você não achou mais nada para elogiar naquela pessoa, somente a armação do óculos que você achou bonita, então você elogia aquilo, desde que seja sincero, tá? Mas assim, quando você... Quais são algumas técnicas, algumas dicas, quando você vai numa entrevista, quando você vai fazer uma venda, ou quando você está indo ser apresentado para o novo diretor do hospital, né? Imagina, trocou o diretor do hospital, entrou um novo administrador, por exemplo, e chegou aquele dia em que você vai lá ser apresentado para ele. Primeiro, pesquise, né? Pesquisa o LinkedIn da pessoa, pesquisa as redes sociais, né? Ou se for uma empresa, né? Pesquisa o site da empresa. Por quê? Porque quando você estiver, né, lá conhecendo a pessoa, você vai conseguir conversar melhor com ela de acordo com os interesses dela, né? E vai conseguir mostrar interesse também, incentivando para que ela fale sobre elas mesmas. Por exemplo, é comum eu chegar num cliente, né? Eu entrar no LinkedIn dela e eu ver onde que ele estudou. E, por exemplo, eu lembro recentemente eu tive visitando um administrador, eu falei, nossa, cara, pô, dei uma olhada no seu LinkedIn, pô, você tem 3 pós-graduações, né? Pô, você é estudioso, cara. Nossa, a pessoa fica lisonjeada, entendeu? Ela vê que você viu, né, pesquisou, na verdade isso é bacana você mostrar que você se interessou pela pessoa, tá? E aí um exemplo que eu vou dar foi justamente uma visita que eu tinha para fazer num hospital lá de Curitiba, e por conta do atraso do meu voo, eu me atrasei para o horário marcado, não foi culpa minha, foi culpa, né, da questão do aeroporto, e aí quando eu pousei lá em Curitiba, eu liguei pro cliente e falei, cara, me desculpa, tal, atrasou o voo, aí ele chegou para mim e falou, Guilherme, infelizmente eu tenho um outro compromisso, eu só vou poder atender você 30 minutos. Ou seja, uma reunião que eu ia ter 1 hora, eu ia ter só 30 minutos. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, e aí eu já tinha seguido esse aspecto de pesquisar sobre ele, de buscar informações sobre essa pessoa e tal. E assim que eu entrei na sala dele, né, eu tentei o mais rápido possível prestar atenção no ambiente, no porta-retrato da família, às vezes num prêmio ali que a pessoa ganhou, né, num troféuzinho que estava ali, às vezes de tênis, o cara gosta de jogar tênis, enfim. Isso tudo foi servindo para a gente quebrar o gelo e conversar, e também conversar sobre o tema principal da reunião. Eu fiquei lá 2 horas. Eu não sei dizer para vocês até hoje se o cara desmarcou o compromisso que ele tinha, mas aquela meia hora que ele ia me dar virou 2 horas, porque a conversa ficou muito interessante. Aliás, para todos que estiverem numa situação de entrevista de emprego, como é que você sabe se a entrevista foi boa? Quando, em vez de ser uma entrevista em que o cara te faz pergunta, só ele que te faz pergunta, você também faz pergunta para a empresa, e aquilo ali é muito mais uma conversa do que uma entrevista. Quando você sair de uma entrevista percebendo assim que você que virou uma conversa assim, sabe, agradável, é porque a entrevista foi boa. Então vá para a entrevista de emprego levando as suas perguntas sobre a empresa. Não é só a empresa que está escolhendo você também está escolhendo a empresa. Então, faça perguntas, faça isso virar não faça ser um monólogo, faça virar realmente um diálogo. Erro crasso. Dizer, você está errado, você entendeu errado, ou você não entendeu, tá? Sabe aquela coisa, tipo, você está comunicando com a pessoa e a pessoa fala uma bobagem e você fala, não, você não entendeu nada, cara, não é isso que eu quis dizer. Você não entendeu, você está errado. Gente, isso causa um bloqueio na conversa, é um bloqueio, tá? Eu vou pular, por exemplo, direto, teve uma situação, né, que a gente viveu na Equipaquera não faz muito tempo, em que uma pessoa que trabalha comigo estava conversando com um cliente gaúcho, a gente estava prospectando, né, mandando proposta para ele, e aí no telefonema, né, a equipe da Equipaquera chegou para esse cliente e falou assim, que não, você não entendeu. Pô, o cara se sentiu tão ofendido quando foi falar dessa frase, você não entendeu, que ele chegou e falou, não, eu entendi bem, você está achando que eu sou burro?
E aí sabe o que aconteceu? O resto do telefonema foi desagradável, acabou mais rápido do que tinha que ter acabado, e não talvez tenha sido por isso, mas a gente não fechou com esse cliente. Não que isso tenha sido decisivo, mas com certeza esse telefonema foi perdido por causa da frase "você não entendeu". É muito mais educado você dizer, bem, talvez eu esteja enganado, mas eu aprendi algo diferente. O que você acha de... Eu, Guilherme, eu falo muito, eu acho que eu me expressei mal. Então, assim, às vezes a pessoa entendeu tudo errado mesmo, porque ela... não importa se é culpa dela, mas quando tiver uma falha de comunicação, você traz a culpa para você. Você fala, desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Nunca diga você está errado, você entendeu errado, você não entendeu. Combinado, gente? Combinadíssimo. Outra questão, o poder das indiretas, tá? Gente, tem uma elegância, né? Uma etiqueta incrível você usar indiretas. Por exemplo, quando você quer chamar a atenção de um erro de um funcionário seu ou de alguém da sua equipe, tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Digamos que você é dono de uma loja, e aí você chega lá na loja e você vê que os funcionários estão lá conversando, distraídos, e não estão atendendo os clientes no balcão, e tem lá um cliente esperando. Tem lá um cliente esperando com cara feia. Você, em vez de você sair dando esporro na sua equipe, na frente do cliente, né, que seria errado, é uma ótima indireta você ir lá, e digamos que não é seu trabalho fazer isso, em vez de você mandar a equipe, você vai lá e atende o cliente, faz muito bem, etc e tal, pá. Ou seja, você está dando um recado para a tua equipe, é uma forma de você dar um recado, né? Outra questão, isso é uma coisa que eu faço, né? Quando eu vou num hospital, onde tem uma equipe minha, e eu encontro um funcionário meu sem uniforme, em vez de eu chamar a atenção dele, puxar a orelha dele de uma forma direta, né? Eu pergunto para ele, aqui, você está precisando de uniforme? Se você tiver com pouco uniforme, eu sei que aqui que essa cidade que você está é muito calor, talvez, não tem... Olha, você pode ligar lá na RH, você pode pedir quantas camisas, quantas calças você quiser. Você vê, em vez de eu brigar com ele e falar, cara, por que você está sem uniforme? Você sabe que tem que usar uniforme? Eu pergunto para ele se ele está precisando de mais uniforme. Então, assim, essa é uma forma indireta e muito elegante, e não vai passar desapercebido, a pessoa vai entender o recado, tá? Outra coisa é o seguinte, eu já vi vários líderes, vários chefes, acabando criando uma reputação de desagradável por uma coisa muito simples, né? Que na hora que ele quer pedir, dar uma ordem, né? Porque o chefe ele pode dar ordem, né? Mandar, né? Mandar nos funcionários, mandar na equipe. Ele pode. Mas se ele faz isso de uma forma direta, tem uma pegada muito mais arrogante, pelo menos na nossa cultura no Brasil, do que você chegar e falar de uma forma direta que assim, aqui, ô João, o que você acha de fazer tal coisa? Ô Cibele, você já pensou em pesquisar sobre tal fornecedor? Ou seja, em vez de você falar para ela assim, Cibele, pesquisa tal fornecedor, você faz na forma de uma pergunta. Então, assim, eu sei que a maioria das pessoas já faz isso, já tem isso, talvez na veia, mas procura reparar como que algumas pessoas acabam ganhando uma fama de antipáticas justamente porque não usam essa técnica simples. Gente, vocês já ouviram falar das peneiras de Sócrates? As 3 peneiras de Sócrates? Verdade, bondade e utilidade? Bem, é justamente o que eu vou falar aqui nesse slide. As críticas são inúteis. Quando a gente critica alguém agressivamente, quando a gente condena, na verdade, a gente não tem resultado nenhum, porque a gente só consegue ofender a pessoa e ter um efeito oposto, né? Então, a crítica, ela é fútil. Assim, ela é inútil, tá? Ela não passa pela peneira de Sócrates da utilidade. Por quê? Porque quando você critica alguém, o outro lado vai ficar na defensiva, ressentido, e mesmo que ele esteja errado, ele não vai querer fazer aquilo só de raiva, só de birra, né? Ele vai fazer o oposto de birra. Por exemplo, eu lembro, não faz muito tempo, um fornecedor estava chateado com o engenheiro da minha equipe, e aí ele ligou para mim, e ele mandou um e-mail, né, também mandando assim, falando que aquele engenheiro estava fazendo errado e estava mandando mal, ou seja, ele disse que o cara estava errado e estava mandando mal. A maneira como esse fornecedor ele fez, se você for passar pelas peneiras de Sócrates, não passa, sabe por quê? Não teve utilidade nenhuma. Se ele queria, tá, se ele queria algum resultado, ele não obteve esse resultado. Não obteve fazendo desse modo, porque a pessoa vai ficar chateada com ele, porque ele mandou um e-mail para mim, né, que era o chefe, reclamando da pessoa, é óbvio que a pessoa vai ficar sabendo disso, e aí ele vai conseguir o efeito contrário, né? Então ele teria que usar outras técnicas. Se ele tivesse passado, mesmo sendo verdade, né, a peneira da verdade, mesmo sendo uma crítica verdadeira, não era nem boa, porque ele fez de uma forma que não foi bondosa, né? Foi talvez maldosa, foi muito ácido, foi muito crítico, e também não teve utilidade, foi fútil. Por quê? Porque ele não vai alcançar resultado nenhum fazendo dessa forma.
E quando a gente chega numa situação de discussão, tá? Quer seja na nossa vida pessoal, mas vamos falar no trabalho. Você acaba discutindo com o seu colega ou com o teu chefe, mas mesmo que seja com alguém que está até abaixo de você. Gente, discussão no trabalho é uma coisa que a gente tem que evitar a todo custo, né? Aliás, para quem aqui já estudou gestão de pessoas, vai saber bem que conflitos de trabalho são bons, conflitos afetivos são ruins. O que significa isso? É bom você ter uma equipe que discorde, porque aí você tem uma equipe heterogênea que vai ser mais criativa. Porque uma equipe que todo mundo pensa igual não é criativa. Então, conflito de trabalho são aquelas pessoas que discordam da outra e você consegue, né, na discordância, agregar mais. Agora, quando o conflito de trabalho vira conflito afetivo, ou seja, aquilo vira birra, vira uma coisa desagradável, entendeu? Então isso tem que ser evitado a todo custo. Então, quando vem alguém já irritado, bravo, falar com você, primeira coisa, respira fundo. Isso, aliás, gente, isso precisa, né, com a vida, né, mesmo com muitos anos, a gente precisa de muito tempo ainda para conseguir, né, engolir sapo. Então, assim, ouça atentamente. E aí aquela técnica de você, sabe que você, de 100%, às vezes você concorda com 90% e só 10% que você discorda. Então, foca nos pontos de concordância, tá? E aí uma técnica que é para desarmar o oponente. O tópico 3 aqui, gente, vamos ler comigo porque é a parte mais importante. Agradecer. Imagina uma pessoa que está ali te xingando, então liga um cliente para mim e fala assim, e ele está reclamando de um problema. E eu, em vez de ficar na defensiva, a primeira coisa que eu faço é, nossa, muito obrigado, tá? Por você querer melhorar o nosso trabalho. Então, você agradecer o interesse que o crítico tem em melhorar o seu trabalho. Isso quebra as pernas dele e tira ele, né, daquela posição. E, por fim, gente, prefira ser feliz do que ter razão. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um sócio meu que, antes de trabalhar na Equipaquera, ele trabalhava numa grande rede hospitalar, e quando ele era técnico, teve uma vez que um cirurgião importante chegou dando aquele esporro nele, nossa, assim, brigando, humilhando ele, chamando ele, assim, de imbecil mesmo, sabe? Assim, de imbecil. E por uma coisa que não era culpa dele. Era algo que não era da engenharia clínica, era um problema, vamos dizer, da infraestrutura do predial, da manutenção predial. E ele poderia, com toda razão, rebater e aquilo ali viraria uma discussão e ele poderia ser demitido por uma coisa que ele nem tem culpa. Então, o que ele fez? A técnica do stop. Né, que é step back, think, organize e proceed. Que é o quê? Você dá um passo para trás, pense, né, depois organize suas ideias para depois proceder. Então, o que ele fez? Ele engoliu o sapo, não falou nada, ficou quieto, né, procurou o chefe dele, contou o que tinha acontecido, se acalmou, organizou as ideias, tá? E aí, depois, aquela pessoa, aquele cirurgião que brigou com ele, ficou sabendo que ele não tinha nada com isso e até pediu desculpa depois. Então, veja, ele podia ter sido demitido e ele, na verdade, recebeu um pedido de desculpas depois. Então, gente, não vale a pena, tá? No ambiente de trabalho, não vale a pena a discussão. E quando você estiver errado? Opa, né? Porque no slide anterior a gente falou de uma situação em que não necessariamente você está errado. Às vezes a pessoa vindo reclamar com você, mas não necessariamente você está errado. Mas e quando você está errado mesmo? Você sabe que você vacilou, esqueci, cara, putz, eu falei. O cara vem e fala, pô, cara, você falou que ia mandar para mim o relatório na semana passada, pô, hoje é dia tal, hoje é dia 24, já tá 10 dias atrasado. Esqueci, cara, esqueci mesmo. Sabe qual é a melhor técnica nessas horas? É você reconhecer o eu rapidamente de uma forma enfática. Cara, eu esqueci, quase falta pegar o chicote e bater nas costas, pá, 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 eu não devia ter esquecido, meu Deus! Tô brincando. Mas assim, você reconhecer o seu erro de forma enfática e falar assim, cara, nossa, me desculpa, pô, você, cara, é um cliente super importante, jamais mereceria ter ficado esperando, nossa, eu vou te mandar assim. Então você já tem que dizer rapidamente como é que você vai resolver o problema e pergunta para ele se ele vai ficar satisfeito, assim, olha, nossa, se eu te mandar amanhã, tá tudo bem? Para você, tá bom desse jeito? Nossa, eu te prometo que eu vou te mandar amanhã esse relatório. Então, assim, reconheça o erro de uma forma enfática, tá? Quase teatral, assim, às vezes, tá, gente? Sem exagerar, mas tem que ser enfático. Por quê? Porque aí o outro lado vai ficar desarmado e satisfeito de ver que você se importou. Ou seja, que você está se portando, você está até mais chateado do que ele, tá? Com o problema. Aliás, pessoal, para todo mundo que tem chefe, né? Que quase todo mundo, e quem não tem chefe tem cliente, faça isso, né? Mostre para o seu chefe, mostre para o seu cliente que você ficou até mais chateado do que ele, né?
Mostre que você é responsável, mostre que você ficou chateado com o seu erro, tá? Mas se a crítica for injusta, né? Mas se a crítica for injusta, a melhor forma é você começar pela frase. Gente, isso aqui é uma técnica muito interessante, é essa aqui que eu vou falar agora, tá? Doutor, eu entendo, se eu tivesse no seu lugar, eu pensaria a mesma coisa. Até porque, é verdade, se você tivesse no lugar dele, e nas circunstâncias dele, provavelmente você pensaria a mesma coisa. Então, essas palavras são mágicas para você começar. Se você tiver que se defender, tá? Se for o caso, né? Lembra que no slide anterior eu falei de uma situação em que a pessoa estava muito irritada e aí não valia a pena você falar nada. Era melhor você engolir sapo calado e tratar depois, que era a técnica do stop. Agora não, a pessoa ela veio falar calma com você, então não tem problema você responder, se justificar, porque a situação está calma, está apaziguada, não tem nenhuma briga acontecendo. Mas o cara veio e falou: poxa, Guilherme, você esqueceu de fazer tal coisa e tal, e pá. Enfim, se você errou, admita o erro. Se não é seu erro, você começa com a frase: nossa, eu entendo que o senhor pensa assim, mas se eu tivesse seu lugar, eu pensaria a mesma coisa, mas deixa eu te explicar. Aí você dá a justificativa, tá? Então você começa parafraseando os motivos da outra parte, faz esse espelhamento, esse rapport, para depois você apresentar o seu lado. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem. Esse ano, teve um hospital que a gente inaugurou em Juiz de Fora, e aí teve um diretor, né? Na verdade, uma diretora me ligou para reclamar de um problema num tomógrafo. E, na verdade, não era culpa da nossa equipe, da Equipacare. Era um problema relacionado ao atendimento do fornecedor. Mas essa diretora ela já estava muito nervosa, porque o problema estava se demorando para ser resolvido, e na visão dela era culpa da engenharia clínica. Então, assim, eu ouvi atentamente e comecei respondendo: doutora, eu entendo perfeitamente, se eu tivesse lugar, eu estaria extremamente chateado, eu sei que tomógrafo foi um documento fundamental, eu entendo que o seu hospital acabou de inaugurar, e é inadmissível uma situação como essa, é inadmissível. Ou seja, eu comecei a falar a frase para mostrar para ela que eu estou muito preocupado também com a situação. Nossa, isso aí é inadmissível, eu sei que está trazendo um estresse danado para você, um desgaste para a equipe, e, né, de ter que cancelar exames, etc. Mas, veja, aí, depois de quebrar esse gelo, eu apresento: olha, mas a empresa fornecedora tal, a gente já fez isso. Inclusive, depois de amanhã já está indo, a gente já conseguiu, o fornecedor vai fazer uma visita. Ou seja, você quebra o gelo para depois você entrar com o assunto. E, de novo, o nosso amigo Sócrates aí. Vocês aqui conhecem o método socrático? Né? Quem aqui já ouviu falar do jogo do sim? Né? Que o Sócrates ficou muito famoso por aplicar esse método, né? Que ficou conhecido como método socrático. Sabe, eu não falei para você de que, geralmente, numa arguição, numa discussão, a gente às vezes concorda com 90% para discordar só de 10%? Esse aspecto de você procurar os pontos de concordância no início, né, para depois ir para os pontos de discordância, Sócrates levou isso para um outro nível, porque ele fazia o jogo do sim. Ele começava confirmando todos os pontos que a pessoa concorda, tentando fazer com que a pessoa dissesse o máximo possível de resposta sim, tá? Para depois entrar no ponto que ela discorda. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu, na Equipacare, eu estou fechando um contrato de engenharia clínica com o cliente e na minha proposta estava bem claro de que o custo de deslocamento do consultor da sede da Equipacare para o cliente é por conta do cliente, ou seja, a passagem de avião, vamos dizer assim, e a hospedagem no hotel é por conta do cliente. Isso estava na proposta, mas por algum motivo o cliente não prestou atenção, ou esqueceu, e aí, quando está assinando o contrato, ele questiona esse aspecto: poxa, mas eu vou ter que pagar por isso e tudo mais e tal. Bem, vamos dar um exemplo. Aí eu chego para o cliente e falo assim: poxa, doutor, você concorda que, de todo modo, esse custo tem que estar incluso no meu preço? É um custo relevante que teria que estar incluso no meu preço? Dada a relevância, né? Já que a gente vai estar indo aí todo mês? A resposta dele vai ser: sim, claro, com certeza, é um custo relevante. Você já devia ter previsto isso. Sim, doutor, esse custo sempre foi previsto. Mas o senhor também concorda que, se eu incluir esse custo na minha proposta, o senhor vai sofrer com bitributação? Porque, digamos que uma passagem de R$500, se passar por dentro da minha nota fiscal, essa passagem vai custar, sei lá, R$700, R$800. Isso vai ser ruim para o senhor. Então, como o senhor vai ter que pagar isso do mesmo jeito, o senhor concorda que seria fácil que eu te envie um relatório de reembolso com os recibos, o senhor me reembolsa? Então, assim, eu tentei fazer com que mesmo nesse exemplo bobo, tá, gente? Desculpa o exemplo bobo, mas mesmo assim, nesse exemplo, eu tentei fazer com que o cliente respondesse o máximo possível de sim, tá? Para ir trabalhar o ponto de discordância. Então, esse é o método socrático, tá? E uma técnica aqui que eu já considero até mesmo uma técnica um pouco mais avançada, porque a gente começa a entender de psicologia humana, é o seguinte: todos nós, seres humaninhos,
a gente dá duas razões para fazer as coisas. Aquela que a justificativa parece boa e aquela que é o motivo real, tá? Ficou claro ou não? Então, assim, a gente se engana. Às vezes a gente faz uma coisa e a gente diz pra gente mesmo que a gente faz... Peraí, deixa eu dar um gole na água. A gente engana, nós nos enganamos. Às vezes a gente fala até para nós mesmos, assim, que a gente faz alguma coisa por um motivo, mas na verdade é por outro. Tá? Então é essa história de que a gente tem uma justificativa que parece boa, que é aquela que às vezes a gente até tenta convencer a gente, nós mesmos, e a gente tem aquela, né, aquela justificativa, aquele motivo que é o real. Então, se você souber usar essa técnica com inteligência, você vai mandar muito bem em diplomacia, em situações de conflito ou em negociações, porque você vai conseguir apelar para os motivos mais nobres. E aí, mais uma vez, eu vou trabalhar isso aqui com exemplos, tá? É comum, tá? A gente vive, eu como líder, né, da minha empresa, viver uma situação em que vem um funcionário e ele fala assim, Guilherme, poxa, eu queria tá te falando aqui que eu vou sair da empresa. Né? Aí ele vai e fala o motivo. Gente, a grande maioria das vezes o motivo que a pessoa fala não é o motivo real. Geralmente é o motivo, a desculpa que parece boa, entendeu? É a justificativa que parece boa, a melhor a ser dita. Então, assim, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que chega e fala assim, olha só, eu tô indo embora, tal, porque eu vou trabalhar em outra empresa e tudo. Aí depois ela fala qualquer coisa, né? E aí, na verdade, o motivo real é um motivo pessoal, por exemplo, em que ela está querendo morar numa cidade mais perto da família dela, né? Ou voltar para a cidade dela. E às vezes você pode proporcionar isso para a pessoa, tá? Se você descobrir o motivo real, às vezes você consegue contornar. Então, preste atenção no motivo real, não fique ouvindo apenas o motivo que a pessoa fala. Tenta descobrir o motivo real, porque aí você às vezes consegue virar o jogo, tá? Eu vou usar um outro exemplo. Esse agora tem a ver com esse negócio de apelar para os motivos mais nobres. Então, assim, eu estava negociando com um cliente meu, alguns meses atrás, e era um contrato onde o hospital tinha crescido muito, né, tinha aberto novos setores, e eu precisava contratar mais um técnico para reforçar a equipe de área clínica, que já estava subdimensionada, ou seja, eu precisava aumentar a equipe em um funcionário. E eu cheguei para esse meu cliente e falei para ele assim, poxa, cliente, né, sempre começando com uma gotinha de mel e tal, e aí quando eu cheguei no ponto da questão, eu falei para ele assim, olha, a gente precisa aumentar a equipe e tal, né, a gente justificou com os números. Aí, olha o que ele me respondeu. Ele falou assim, não, mas pra gente tá bom desse jeito. Pra gente tá muito bom desse jeito. Vocês estão atendendo a gente muito bem. Pra gente tá bom desse jeito. Eu tinha infinitas formas de responder esse cliente quando ele disse que estava bom para ele desse jeito. Eu poderia chegar e falar assim, não, mas não tá bom para mim. Não tá bom para mim porque a minha equipe tá ralando, eu tô tendo que pagar hora extra e para mim não tá bom. Ou seja, isso é o que eu queria dizer. Mas qual foi a técnica? Como é que eu apelei para os motivos mais nobres? Eu cheguei para ele e comecei a frase da seguinte forma. O fulano, né, vamos falar assim, vou inventar um nome fictício, João. O João, você como um administrador justo, muito experiente, né, e que preza pelas boas relações aí com seus fornecedores, ou seja, eu estou apelando para os motivos mais nobres, né? Você é uma pessoa ética, uma pessoa que preza pelas boas relações com seus fornecedores, sabe muito bem, né, que uma relação para ser equilibrada, né, é o seguinte, você me paga 100%, né, que é a sua obrigação, né, me pagar 100%, e a minha obrigação é te entregar 100% do escopo que eu prometi. Então, se eu estou te entregando 150%, pode estar bom para você, mas pode não estar bom para mim, porque a situação fica desequilibrada. E isso, no médio prazo, especialmente no longo prazo, não se sustenta. A tendência é que a qualidade do meu serviço caia, você deixe de gostar do meu trabalho, e aí você acabe até me substituindo por uma outra empresa. Então, para a relação estar equilibrada, então assim, pronto, é isso que eu queria contar para vocês. Veja, eu apelei para o motivo mais nobre. Eu primeiro convoquei o sentimento dele de ser uma pessoa ética, de ser uma pessoa justa, mesmo que ele não seja, mesmo que ele não fosse, não é esse o caso. Mas eu fiz que ele, né, lembrasse da mãezinha dele, né, ou da vovozinha dele, e falava, você é um bom menino, né? E aí, bom menino, não faz coisa errada. E aí o último slide desse bloco, até para a gente cair para as perguntas, né? O poder da reputação, gente. É a gente proporcionar a uma outra pessoa, especialmente da nossa equipe, especialmente quando a gente está numa função de líder de equipe, você proporcionar uma reputação para a pessoa zelar. Então isso pode ser utilizado em algumas situações. Eu vou destacar duas aqui.
quando tem uma queda de desempenho. Sabe quando você tem um técnico na tua equipe que ele, o cara manda muito bem, mas aí por algum motivo ele começa a deixar a peteca cair? Sei lá, não sei o que está acontecendo na casa dele, pode ser que ele tenha brigado com a esposa dele, eu não sei, pode ser que ele tenha algum problema, seja preocupado ou deprimido, não sei, a gente não sabe, né? Óbvio que a gente tem que conversar e procurar, né, entender esse amigo, mas uma coisa interessante é você apelar, né, para a reputação dele, de falar assim, poxa, cara, você tem uma ótima reputação, todo mundo aqui reconhece você como um excelente funcionário, como um técnico excepcional e tudo. O que está acontecendo? Poxa, eu fico preocupado de você que construiu essa reputação ao longo aí de 8 anos de carreira, tá? Né? Daqui a pouco queimando seu filme e se expondo perante a empresa, perante o cliente, porque nos últimos 2 meses... Então, assim, você lembra a pessoa de que ela tem uma reputação que ela tem que zelar. Agora, uma técnica ainda mais sagaz é quando, na realidade, você quer criar uma reputação para uma característica que, na verdade, a pessoa não tem ainda. Olha aqui, isso aqui é uma técnica e tanto. É o seguinte, digamos que você tem um profissional na tua empresa que você precisa desenvolver nele uma característica, tá? Vamos supor que ele é desleixado. É desleixado ou que ele... Bem, enfim, tá deixando muito bagunçado o ambiente de trabalho dele, a mesa de trabalho dele. Aí você chega para ele e fala assim, porra, cara, você é um excelente profissional, sempre assim, muito, muito reconhecido aí por sua disciplina, por sua organização e tudo, mas, cara, eu tô vendo que você tá deixando a mesa desorganizada. Enfim, então, na verdade, você até criou para ele uma reputação, você criou uma reputação para ele zelar, né, que é justamente o que essa frase aqui tá falando, né? Ou seja, nem ele tinha ele nem tem essa reputação, e você criou uma reputação para ele zelar. Isso parece uma coisa maldosa, mas, na verdade, gente, isso já mudou a vida de muita gente. Isso é uma técnica que é capaz de mudar a vida de muita gente, porque faz ela acreditar no potencial dela. E eu vou usar a história do menino, que era um menino problema na escola, né? Por isso que eu botei essa foto aqui, que vocês devem ter reparado. Tinha um menino que era problema na escola, e todos os professores consideravam ele como sendo um garoto, assim, um caso perdido. Ele ficava lá no fundão e era sempre o centro dos problemas da sala de aula. Um dia entrou um professor novo e esse professor enxergou nesse menino, não apenas, né, como um menino problema, mas ele viu que era uma pessoa que tinha muita energia, que podia ser guiada. Você sabe o que ele fez? Ele apelou para essa técnica, que é você criar uma reputação para o menino zelar. Ele chamou o menino e falou assim, Zezinho, olha, eu fiquei sabendo pelos outros professores que você é um líder nato. Eu fiquei sabendo que todos os meninos da sala, assim, obedecem você é o líder da turma. Cara, eu vou contar... Olha, você sabe que eu sou um professor novo, então eu queria muito a sua ajuda, se você pudesse sentar aqui até perto de mim. Eu queria que você fosse o meu ajudante, porque eu conto com você, porque você é um líder, os meninos te obedecem, e você vai me ajudar a conseguir colocar ordem na turma. Gente, esse menino se empoderou de um jeito, tá? Que isso mudou a vida dele. E ele passou, né, a valorizar ali e a virar um ponto, né, de positivo na sala de aula. Tudo porque o professor criou para ele uma reputação para ele zelar, de líder. Sírio, encerramos aqui esse capítulo, tá? Antes da gente entrar no próximo, vamos abrir para as perguntas? Vamos lá, a gente está aí com 55 minutos de live. Excelente, Guilherme, um tema extremamente importante, né? A comunicação eficiente, ela pode ser a chave de sucesso, mas dependendo da escolha que a gente faça para passar uma mensagem, isso pode virar um problema, né? Uma situação que está no nosso controle vira um problema. Obrigado por esses minutos. Bom, tem algumas perguntas aqui. Fábio de Souza, da XF. Boa noite, Fábio. Obrigado pela participação. Grande abraço. Guilherme, sugerir uma reunião para discutirmos um assunto que incomoda todos os colaboradores pode intimidar o chefe? Isso será que o que ele quis dizer é quando você é um subordinado e você está propondo uma reunião com o seu chefe, com o resto da equipe, ou quando você é o chefe? O que você entendeu, Ciro, dessa pergunta? O que eu entendi é quando ele identifica uma situação em que precisa ser reportada, ou uma atitude do chefe, né? Assim, eu não... O meu entendimento foi isso, é algum tema que incomoda os colaboradores, mas que poderia intimidar o chefe. Talvez seja porque o chefe não tomou frente, não se Entendi. Olha, isso. Eu vou responder da forma como eu interpretei, tá? Toda situação difícil de feedback tem que ser dada individualmente, tá? Isso é uma regra básica. Sempre que você vai dar um feedback de desenvolvimento, um feedback negativo, isso tem que ser dado individualmente,
Aí depois que você conversou com a pessoa, se você acha que também é útil dar o recado para outras pessoas, assim, tá? Mas aí você já está combinado e aí você faz de uma forma um pouco mais tranquila e tudo. Agora, se você vai ter uma reunião em que você provavelmente vai expor o seu chefe, isso é muito mais arriscado, então, obviamente, você tem que conversar com ele antes, né? E perguntar para ele como é que ele se sente, ou se ele, né? Que é uma situação que tem que ser tratada e que você acha que isso tem que ser tratado abertamente, claramente e tal. Então, se vai ter uma reunião e isso pode atacar o seu chefe, você com certeza, mais que nunca, tem que conversar com ele antes. Agora, para qualquer feedback negativo, feedback de desenvolvimento, isso tem que ser dado no individual. Gente, lembre-se sempre, feedback positivo, você fala na frente de todo mundo. Feedback negativo, você fala no particular, você fala só com a pessoa. Excelente, Guilherme, concordo contigo. Tem uma outra pergunta aqui do Kleber Souza. Boa noite, Kleber, obrigado pela participação de hoje também. Guilherme, como lidar com a famosa frase, faço isso há muitos anos e nunca deu problema, que ouvimos muito em treinamento de usuários? A gente ouve também aquela frase assim, eu sempre fiz assim, há 20 anos eu faço desse jeito, né? Dá uma vontade de falar assim, nossa, 20 anos se eu faço errado, né? Olha, eu acho que nesse caso, tá? É uma das situações em que você não deve chegar para a pessoa e falar, você está errado, né? Dá vontade de falar que, né? Quando a pessoa fala para você, eu faço desse jeito há 20 anos, dá vontade de falar, 20 anos você faz errado. Porque entra naquela história de você falar para a pessoa, você está errado. A melhor situação é você falar assim, olha, doutor, me permita discordar. Imagina que você está falando com um médico. Nossa, desculpa, me permita apresentar um ponto de vista diferente, é porque eu aprendi um pouquinho diferente, eu aprendi dessa maneira. Aliás, falar essa frase, nossa, me permita discordar, ou, nossa, me desculpa, né? Olha que educado, você fala, nossa, me desculpa, mas eu aprendi um pouquinho diferente. O que o senhor acha de... Aí você faz na forma de pergunta. O que o senhor acha de fazer assim, o senhor se incomodaria de testar desse jeito e tudo? Agora, Kleber, no capítulo que eu vou começar agora, eu vou falar uma coisa que é a seguinte, que conselho é só isso, um conselho. Quando você está lidando com um chefe seu ou com um cliente seu, algumas vezes você tem que deixar ele errar, tá? Porque conselho é só um conselho. Então, você vai apresentar da melhor forma possível o seu ponto de vista técnico, como bom profissional que você é. Agora, fica no direito dele seguir ou não, tá? Tá, tem mais uma outra pergunta aqui, Guilherme. Obrigado aí pela sua resposta. César Cerqueira, boa noite, César. Obrigado aí pela pergunta também. Guilherme, como lidar com a diretoria do hospital quando há um conflito de interesse? Quando há um conflito de interesse, o conflito de interesse eu estou entendendo de que quando você percebe que tem alguma coisa antiética, você também entendeu assim, Círio? Quando tem algo antiético? Sim. Acredito que sim. Perfeito. César, é o seguinte, pode chegar numa situação extrema, até, né, de você realmente não concordar com a conduta do seu chefe ou da diretoria do hospital, entender aquilo como completamente antiético, e você chegar para eles e ter que falar assim, olha, eu entendo diferente, eu entendo que isso vai um pouco contra o que eu acredito e tudo, e aí você tomar uma decisão, né, de não tomar parte, de não participar, e se você realmente for, assim como eu, né, absolutamente rigoroso. Eu vou te contar uma situação, César. Teve uma vez que eu vivi uma situação com uma OSS, né, uma organização de saúde privada, em que eu trabalhava para eles, né, a gente trabalhava, e eles vieram pedir para a gente, né, um suborno, né, uma questão de corrupção mesmo, e a gente não aceitou, e a gente chegou e falou, olha, não dá e tal, e eles falaram, não, bem, se você não quiser, vai ter quem queira, né, bem, enfim, não vou nem entrar no detalhe, a gente perdeu o contrato, saiu de lá, entendeu, e entrou outra empresa, mas a gente não aceitou, então, realmente pode chegar no caso até, né, bem, desse exemplo que você deu, de você até ter que refletir se vale a pena para você continuar nessa empresa, se essa empresa não está alinhada com seus valores, César, você não deve continuar nela, você deve procurar o mais rápido possível se recolocar no mercado numa empresa que sim, tem os valores alinhados com os seus. Perfeito. Tem duas perguntas aqui, a do Marcos Alencar e a do Fábio de Souza, que elas são correlacionadas. Basicamente, como sugerir mudanças de comportamento de sua gestão, uma vez que se trata de uma tática de uma grande organização. E a do Fábio também, Guilherme, que acho que tem a ver, talvez você responda até as duas na mesma resposta,
Guilherme, até que ponto sugerir mudanças pode parecer intromissão? Interessantes as perguntas, tá? Eu acho que elas têm relação, sim, uma com a outra. É o seguinte, você também não adianta você querer abraçar o mundo, tá? Digamos que você trabalha num hospital, numa grande empresa, e que ela tem uma questão, uma prática, e que você não concorda com essa prática. Bem, se você não for diretor dessa empresa, se você não é gerente, se você não é administrador, se você não é dono, realmente você tem pouco poder, né, de mudar a partir do momento em que você já apresentou a sugestão, ou sempre que lhe é perguntado, você manifesta, você pode sempre chegar e falar assim, olha, eu continuo pensando que seria melhor fazer daquela forma, tá? Mas eu sei que o senhor não concorda comigo. Digamos que você está falando com o seu chefe. Mas, assim, se você conseguir, pelo menos, estar ali dentro do seu setor, influenciando as pessoas a testarem, né, ou a sua equipe, né, tá testando a sua ideia, validando a sua ideia e tudo, mas, bem, se você não está no cargo de chefia e não é atribuição sua fazer a mudança, né, de uma prática da organização inteira, eu acho que a questão é essa, você dá a sugestão, sempre que te perguntarem, você dá de novo, mas, assim, eu acho que você não tem que levar pro lado de, puxa, não sou ouvido, né, realmente não sou ouvido, nunca sou ouvido, as minhas ideias, enfim, até porque é atribuição do líder, né, ter a palavra final, né, e muitas vezes, ou algumas vezes, ele não pode não concordar. A última pergunta aqui, Guilherme, do H. Soares Ferreira. Boa noite, Guilherme. Muito bom conteúdo da live. Qual literatura você indica que aborda sobre esses temas? Obrigado. Cara, tem um livro que é o mais famoso de todos, né? Que é aquele do David Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa é a primeira leitura que todo mundo tem que fazer. Também tem um livro que é Lidando com Pessoas Poderosas, né? Que é Como Influenciar Pessoas Poderosas. Esse também eu super recomendo a vocês lerem, tá? E, por último, que fala sobre habilidades comportamentais, e aí pega muito do que eu falei no dia de ontem, é o livro Gestão do Amanhã. Foi o melhor livro que eu li nos últimos 18 meses, com certeza absoluta. Gestão do Amanhã, tá? Fala muito sobre tudo que está acontecendo e por que a gente tem que mudar, que o risco muito maior é você não mudar do que ou seja, você manter do jeito que você estava antes, né? É um risco muito maior do que você tentar novas abordagens. Maravilha. Pessoal, só reforçando, convido vocês a seguirem a Equipaquer nas redes sociais e também a Cônica Minolta, seja Facebook, Instagram e aqui no canal do YouTube também. E fiquem à vontade de postar mais perguntas diretamente a nós ou a eles também, tá bom? Pode dar sequência aí, Guilherme.